Meus irmãos, continuando então a nossa série na primeira carta de João. Eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. Se você ainda não viu, nós temos mais 2 vídeos aí para trás. Nós fazemos uma introdução geral do livro, né? Olhamos o livro como um todo, essa carta como um todo. Quem escreveu, por que escreveu, motivação. E no último vídeo, o vídeo anterior a esse, nós entramos no conteúdo da carta em si. Vimos aí o verso 1 até o verso 4, quando João fala a respeito da realidade da encarnação de Cristo. Ele foca principalmente divindade e humanidade do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos dos versos 5 até o verso 7, quando João ele dá início a um daqueles testes que nós temos dito, né? João faz 3 testes nessa carta, nos apresenta 3 testes para identificarmos o verdadeiro crente, o falso mestre e o verdadeiro mestre. Vida santa, o teste do amor aos irmãos e o teste doutrinário. Então, versos 5 até 7, ele vai iniciar a falar de vida santa. Como eu quero fazer vídeos mais curtos, até no máximo 20 minutos, eu estou pegando porções pequenininhas, para nós irmos estudando do jeito aí que, se você quiser usar, por exemplo, esse vídeo para um devocional do dia, você fica à vontade para isso. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 7, que diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, que Deus nos guie nesse momento, que Ele fale no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu quero pedir desculpas, assim, se eu definitivamente não sei gravar, eu estou fazendo isso aqui no meu gabinete, então eu espero que tenha dado aí para pegar o conteúdo, né? Releva a parte amadora do vídeo, você releva. Mas, irmãos, se tem uma coisa que a história tem mostrado para nós, é que a doutrina errada, ela leva ao pecado, né? E leva a igreja para o buraco junto, né? Quando a doutrina falha, a igreja falha, a comunhão dos crentes. Ou seja, a doutrina, ela se liga extremamente com a vida prática. O verdadeiro cristianismo, ele identifica o pecado e ele combate o pecado para abandonar o pecado. Isso só acontece, nós só combatemos. O que João vai mostrar para nós aqui, como é que você combate o erro? Com a verdade. Você combate o falso com o verdadeiro. Então é importante nós conhecermos a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, e fazermos estudos como esse, verso por verso, de forma bem calma, e meditando naquilo que está sendo dito. João, nos versos 1 a 4, então, ele mostra que ele vai tratar sobre algo que ele ouviu do próprio Cristo. A mensagem, ele foi testemunha ocular, ele vai falar a respeito de Jesus e o Jesus que ele mesmo viu, e ele vai enfatizar que conhecer essa verdade, que viver essa verdade, que conhecer esta verdadeira doutrina e aplicá-la na vida gera a verdadeira comunhão, ou seja, a comunhão dos crentes vem em torno da verdade sobre Jesus Cristo. E aí, dos versos 5 até o verso 10, né, nós vamos ver do 8 a 10 no próximo, ele vai falar da santidade desse Deus e as implicações da santidade de Deus. Ele apresenta, nesse momento aqui, o primeiro dos 3 testes. Ele vai falar da vida santa. Ele vai mostrar como que a vida santa prova que nós realmente conhecemos a Deus. Uma pessoa que vive vida mundana, que vive desregrada, não pode dizer que conhece a Deus, né? Mas só os santos conhecem a Deus. Então, o que João está mostrando? O que prova que os apóstolos de Jesus Cristo eram verdadeiros mestres que seguiam mesmo o Senhor Jesus, é que eles viviam aquilo que eles ensinavam. A vida deles era uma vida santa. Então, eles não ensinavam só de palavras, mas eles também viviam aquilo que ensinava, e isso mostrava que eles eram verdadeiros mestres.
Então, eu queria começar com algumas notas nesses versos que lemos. Olha que interessante, o início do teste da vida santa, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos, é esta. Ou seja, João está dizendo, o que eu vou falar a partir de agora, de quem veio esse teste da vida santa? Quem que anuncia o que é santo ou não? É o próprio Cristo, é o Senhor Jesus. Esta mensagem da santidade de Deus e as implicações, a consequente santidade que os crentes têm que andar, ela é uma mensagem que tem a sua origem no próprio Cristo. Ele ouviu isso da boca do Senhor Jesus. Algumas vezes João vai apelar para essa autoridade, né? Ter ouvido da boca de Cristo. Olha o capítulo 3, no verso 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então ele vai apelar para a mensagem de Cristo. Ele vai dizer, olha, eu ouvi de Cristo. E a verdade que nós temos ouvido de Cristo é essa. Ou seja, o que vem a partir daqui, palavras, ensinamentos do Senhor Jesus. E qual mensagem é essa que eles ouviram e que eles estão anunciando? Continua o verso 5. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem que ele ouviu de Cristo. Luz e trevas vão ser uma metáfora muito usada é uma metáfora que João usa no seu evangelho e ele usa também nas suas cartas, nessa ideia de em que sentido Deus é luz, né? No sentido de que ele é justíssimo, puríssimo, né? As trevas traz aquela ideia de trevas morais, né? de perdição moral, de coisa ruim. Mas Deus não, Deus é luz, no sentido que ele é justo, que ele é santo, ele é puro, ele que traz julgamento às trevas, ele revela os nossos pecados, nada fica escondido ao nosso Deus, né? Vale lembrar o Salmo de número 139. Então ele é luz nesse sentido, ele revela, nele é tudo perfeito, e quando ele se apresenta, a perfeição se apresenta, as próprias trevas são postas de lado, ele traz julgamento às trevas, né, meus irmãos? E qual que é a implicação disso, né, meus irmãos? Quem tem comunhão com Deus não anda nas trevas, tem que andar na luz, porque se Deus é luz, as trevas não vão sobreviver a essa luz, toda treva é dissipada. Então, o crente, ele vive iluminado pela verdade de Deus, ele vive iluminado por Deus, né? Ele faz as coisas, essa ideia, né, das obras das trevas, aquelas obras que você faz escondido, que são tão vergonhosas que você não consegue fazer, você não quer que as pessoas saibam, mas o crente, ele vive na luz. O crente, ele tem que viver as suas obras, até aquelas obras que a gente faz no íntimo, no escondido, naquele momento onde a gente acha que ninguém está vendo. A verdade é que até ali, onde nós estamos sós, onde ninguém mais nos vê, ali a gente vive iluminado pela verdade. Nós vivemos na luz, porque Deus é luz. E olha como é que diante da realidade de Deus ser luz, João ele só deixa duas opções. Se Deus é luz, então só há duas coisas que nós podemos fazer. Primeiro, o verso 6 ele mostra a primeira opção, que é mentir. Porque olha o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, diante da realidade de que Deus é luz, há muitas pessoas que, às vezes até com a boca, né, falam que têm comunhão com Deus, mas as suas atitudes dizem o contrário, né? Então, aquela pessoa que fala com a boca, que professa a Deus com a boca, fala que é Jesus Cristo, que é um cristão, mas vive em obras que não são dignas de Cristo, ela está mentindo. Dizer que ter comunhão com Deus e ser, por exemplo, um ignorante da doutrina de Deus é mentir. E esse é o grande perigo de quem se alimenta aqui de coisas erradas, meus irmãos. Porque falar que tem comunhão e andar na escuridão é muito perigoso. Ignorância esconde um pecado. Muita gente vai atrás de falsas doutrinas, vai atrás, por exemplo, de falsas explicações. Qual que é o fato? Quem conhece a Deus
não se contenta com outras coisas que não seja viver na luz. Você precisa... Nota como é que João está indo muito claro aqui nos falsos mestres. Porque os falsos mestres faziam exatamente isso. Eles se diziam de Cristo, mas a vida deles era torta. Então João está dizendo, olha, isso é mentira. E diante da santidade de Deus, é perigoso que nós ajamos assim. Pode ser que com a sua boca você diga que é crente, mas a sua vida mostra outra coisa. E João não vê isso com bons olhos, Deus não vê isso com bons olhos. Isso é mentira. Então, diante da santidade de Deus, ou a gente mente, pode até falar com a boca que é cristão, mas vive outra coisa, ou você tem a segunda opção, continua o verso 7, que é andar na luz. Olha o verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, olha que andar na luz é viver na presença de Deus. Andar iluminado por Deus, é não deixar... é interessante, andar na luz, uma das coisas que elas fazem é nos deixar pronto, por exemplo, para reconhecer o pecado, não é verdade? A luz de Deus, ela abre, ela ilumina o nosso caminho a ponto de que nós reconhecemos que, olha, temos errado. Eu preciso corrigir esse meu andar. E isso vai me trazer dois benefícios. Olha como é que o verso 7 continua, olha. Se porém andarmos à luz como Ele está na luz, primeiro benefício, mantemos comunhão uns com os outros. Qual que é o benefício de andar em comunhão com Deus? Ter comunhão com os irmãos. João vai explicar isso melhor depois, quando ele falar do amor verdadeiro aos irmãos. Mas quem anda nas trevas se engana, e quem anda na luz tem a verdadeira comunhão. Viver em paz uns com os outros, meus irmãos, é fruto de comunhão com Deus. É interessante quantas contendas nós temos na igreja, não é meus irmãos? E se sabe qual que é um perigo de andar na escuridão? A Bíblia vai mostrar que algumas pessoas andam no erro e não percebem que estão no erro, porque estão cegas. As trevas têm esse poder de cegar. Às vezes você pensa, você não se apercebe que está seguindo um caminho errado. Isso é um perigo. Nós precisamos, Deus tem esse poder de iluminar o nosso entendimento, até para nos mostrar onde estamos errados. Então, repito, você pastor que me ouve, talvez você olha para a comunidade que você pastoreia hoje e não vê essa comunhão. Eu te digo, olha, talvez o que falte seja pregação fiel. Não estou dizendo que você não é fiel, mas talvez seja focar mais na Escritura, menos em temas, mais naquilo que a Bíblia diz. E assim, apresentando a sã doutrina, iluminando, né, tendo o caminho iluminado pela Escritura e por Deus, tendo comunhão com Deus, nós teremos comunhão. Esse é um dos benefícios de andarmos na luz. Termos comunhão uns com os outros. E o segundo, está aí terminando o verso 7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O outro benefício da comunhão com Deus, né? Perdão dos pecados. Porque o pecado, ele justamente quebra a nossa comunhão com Deus. E não só com Deus, mas também entre os homens. Né? Se andar em comunhão com Deus é ter comunhão com os homens, quando você quebra a comunhão com Deus, a comunhão com os homens também é quebrada. Irmãos, e quanto mais nós andamos nas trevas, né? Nas atitudes ruins, indiferente à Escritura, indiferente ao ensinamento da Bíblia, irmãos, sem a luz da boa doutrina, vou dizer que também nós somos levados para longe de Deus. Então a nossa comunhão com Deus quebra. Lembra que a primeira parte dessa carta ele fala muito dessa doutrina de Cristo. Então, quando temos comunhão com a luz, somos purificados de todo o pecado. Todo o pecado aqui pode significar literalmente todo o pecado todo, ou todo tipo de pecado. Mas o grande ponto aqui é mostrar o poder do sacrifício de Cristo. Quando nós andamos na luz, nós compreendemos os nossos erros, confessamos os nossos pecados, mas se permanecemos nas trevas, nós estamos cegos. Eu termino com algumas aplicações finais. O que esse texto nos ensina, meu irmão? Primeiro, ele nos ensina que Deus é totalmente santo. Luz e trevas são metáfora da santidade de Deus.
Deus é completamente santo, não há treva nenhuma nele, ele ilumina tudo, não há falhas em Deus. E é sempre bom lembrarmos isso. Se queremos seguir esse Deus, precisamos cada vez mais andar na luz, deixando de lado as obras das trevas. Segunda aplicação, somente em Cristo, meus irmãos, há redenção. Não existe redenção em nenhum outro lugar. É só nessa comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo que nós encontramos condições para reconhecer o nosso pecado, para nos arrependermos e encontrarmos a salvação. E lógico que com isso eu não estou dizendo que o arrependimento é a causa da salvação. Não, meu irmão, arrependimento não salva ninguém. O que salva é Cristo. O arrependimento é algo que está envolvido, mas a fonte da salvação é Jesus Cristo. Por isso, se você que me ouve, talvez curiosidade, mas se você não tem essa comunhão com Cristo, vai lá, é lá que você encontra a redenção, é lá que você encontra a felicidade. Vai por mim, você está ouvindo isso de alguém que foi ateu. Eu fui ateu boa parte da minha vida, até um dia onde eu fui iluminado pela verdade de Cristo, pela a luz de Deus que me mostrou o meu pecado, mas me mostrou também o perdão em Cristo. E por último, um coração quebrantado, vida pura e santa são as bases da nossa comunhão. João vai falar muito sobre isso. Como que nós precisamos da palavra de Deus e como que essa palavra ilumina-nos a ter uma vida santa e sem ela nós não podemos viver segundo a luz. Então, querido, que Deus nos fortaleça, que essa série continue e seja abençoadora, falando para nós a respeito da santidade de Deus, da comunhão dos irmãos, e que Deus te abençoe.